Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 33, a palavra de Deus nos ensina sobre a responsabilidade do atalaia. Nós também aprendemos sobre o castigo que Israel sofreria por conta do seu orgulho. No capítulo anterior, a palavra de Deus registra a lamentação sobre Faraó e também sobre o Egito. E é encerrado um ciclo de profecias acerca de outras nações que habitavam ao redor de Israel, pois Deus, ele não controla somente os acontecimentos em relação ao seu povo, mas também a todas as outras nações, pois ele é soberano, ele é o único Deus, ele é o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, e nada foge do seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo 33, se inicia outro ciclo de profecias, de mensagens acerca de Israel, acerca também do futuro de Israel, do futuro do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo 33, a palavra de Deus nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. E o Senhor continua nos demais versículos. No versículo 6, o Senhor fala que se o atalaia visse que vem a espada e não tocar a trombeta e não avisasse o povo, se a espada viesse, o sangue seria requerido da mão do atalaia, pois aquelas pessoas morreriam desavisadas, morreriam, mas o atalaia seria cobrado por conta da sua negligência. No versículo 7, o Senhor fala a Ezequiel: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. E assim como foi com a atalaia, o Senhor diz que se Ezequiel não avisasse o ímpio, quando o Senhor dissesse ao ímpio que ele certamente morreria, o sangue seria requerido da mão de Ezequiel. Mas se ele advertisse o ímpio do seu caminho, para que dele se convertesse, e assim ele morresse, não se convertendo, ele morreria na sua iniquidade, mas a alma de Ezequiel seria livre. Nesses versículos, nós aprendemos a grande responsabilidade do mensageiro do Senhor, do servo do Senhor. Todos nós temos um chamado na obra do Senhor e temos responsabilidade sobre este chamado que Deus nos deu, que possamos meditar nessa palavra. No versículo 11, o Senhor expressa aquilo que muitas vezes o povo de Israel falava. No versículo 10 e no 11, o Senhor nos fala que a casa de Israel dizia que como eles iriam viver com tantos pecados, com tantas abominações. E o Senhor diz no versículo 11: Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? No versículo 18 ao 20, o Senhor nos dá mais detalhes acerca disso. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: Não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O Senhor deixa bem claro que os seus caminhos são retos por meio desses versículos. Ele não quer que o ímpio morra na sua iniquidade, mas quer que ele se converta da sua maldade. Mas se ele morrer na sua iniquidade, a sua própria iniquidade que vai matar ele.
aquilo que ele está fazendo que vai acabar matando ele mesmo. Que possamos meditar nessa palavra, nos caminhos do Senhor, pois muitos de nós, muitas vezes, questionamos os caminhos do Senhor como se não fossem retos, quando na verdade os nossos caminhos que não são retos. Nos demais versículos, o Senhor expressa o castigo que havia de vir sobre o castigo que havia vindo sobre Jerusalém, e o Senhor fala no versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eles ouviam as palavras de Ezequiel, mas não colocavam essas palavras por obra, não praticavam essas palavras que Ezequiel lhes falava. Que possamos meditar nessa palavra. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Acham bonito, acham maravilhoso, mas não colocam por obra em suas vidas. Será que estamos colocando por obra a palavra de Deus em nossa vida? Que possamos meditar nessa palavra. E para encerrar, o Senhor fala a Ezequiel: mas quando vier isto, quando vier o juízo, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e ter uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.